Satanás, Lucifer no meio, e os principados e potestades, toda a sua volta. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, que visão é esta? E o Senhor falou: chegue mais perto. Chegue mais perto. E ali, naquela visão, era uma tramóia, era um tratado espiritual para destruir o projeto número 1 do coração de Deus, chamado família, por coisas banais. Quem está lembrado dessa visão? Há 8 anos atrás. Por coisas banais. Papelzinho no chão. E levaria casais às separações e coisas da lei. Nós temos visto aí famílias que são dissipadas por coisas banais, famílias são dissipadas por adultério, famílias são dissipadas por homicídios e tantas coisas terríveis, as quais tudo muitas vezes é feita por amor, mas um amor emocional, porque o amor razão jamais faria isso, que é o amor fé. A palavra fé significa razão, e tudo que o cristão vai fazer, tudo que o ungido, que cristão significa ungido, vou fazer, tem que haver fé, tem que haver razão, para que não escandalize o quê? O reino de Deus. Por isso tem que ter muito cuidado com emoções, muito cuidado quando se abre a boca, porque a Bíblia diz que quando nós falamos, as águias e rapinas ouvem e levam. E uma vez levado, está levado, não volta mais atrás. E eu me lembro, e através dessa visão tão profunda que Deus me deu, eu fiz um propósito com Deus, de uma vez por mês subir ao monte para orar pelas famílias. Amém, aleluia. Vez por mês, subir ao monte e orar pelas famílias, e principalmente pelos ministérios do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que realmente pregam o evangelho de salvação, cura e libertação. Porque prosperidade para o cristão chama-se reino de Deus. As demais coisas é seu esforço. Cada um tem o seu fazer, cada um tem a sua profissão, cada um. E aí nós estamos debaixo de graça, de bênção do Senhor, que Ele nos capacita, e as demais coisas elas vêm naturalmente. Porque muitos se esquecem que o Senhor falou para Salomão: seja tudo conforme o desejo do teu coração. E Deus não faz acepções. Assim como foi com Salomão, com o Rogério, comigo, com qualquer um de vocês, porque Deus é abençoador. Ele sonda e conhece o teu coração, Ele sabe o desejo do teu coração. Mas a Bíblia fala que fé sem obra é morta. Razão sem atitude não vale nada. Não quer dizer razão e obra, quer dizer, tem que haver atitude. Tem que cruzar o braço, marchar, tem que marchar para os ideais, aquilo que você tem como sonho, com metas, buscando sempre na palavra aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem alertado, aquilo que Deus tem orientado e aquilo que Deus tem requerido de nós. Porque tem muita gente pagando ponto preço para o inferno. Porque com Deus não se paga, com Deus nós temos que ter aquilo que é dele, ponto. Aquilo que é dele, somente. Nós temos que fazer isso com amor, com alegria. Nós temos visto ultimamente as igrejas, não só aqui, como as demais igrejas, quando se prega a Bíblia, são vazias. Porque as pessoas querem palavras que lhes agradam, querem louvores que tenham ritmo para aqueles que ele goste. Não. Deus não habita no meio de ritmo, habita no meio de louvores. A palavra nunca é para te agradar, é para te alertar. Nós vamos buscar a essência assim, de nós, servos, a agradar o Senhor. É o nosso Senhor. Esta é a nossa função. Este culto é para agradar a Deus sempre. E nós não podemos desviar esse foco de maneira nenhuma. A Bíblia fala que Deus não divide sua glória com nada desta terra, mas com nada mesmo. Então, quando um homem se vangloria, vangloria para a perdição para si mesmo. Por isso, quando nós fazemos com a mão direita, não sabe o que a mão esquerda faz, assim ou vice-versa. Então, nós temos visto que realmente os dias são maus. Nós temos pregado já mais ou menos 2 meses, se não fazer mais, o livro de Tiago 4, qual a nossa base, sempre está falando dos dias maus. Hoje nós estamos encerrando essa parte dos dias maus, dentro daquele contexto bíblico.
para nós entendermos que os dias são maus, mas nós temos que entender uma coisa: o cristão está debaixo de promessa. E há uma promessa que diz o quê? Que o amanhã pertence a Deus. Não é assim? Então, se o amanhã pertence a Deus, nós temos que crer nesta promessa e saber: se o meu dia foi mau, eu tenho uma promessa que amanhã o Senhor pode transformar e mudar tudo. Amém? Deus é que muda, é Deus que faz o universo, é Deus que tem poder de vida, poder de morte. Deus é Deus. É como estava ali, né? Kadosh, quer dizer, Deus é santo, Deus é separado. Jesus nos ensina lá o Pai Nosso, santificado, quer dizer, separadíssimo é o nome de Deus. Quando se tratar de Deus, tem que haver uma reverência total, quando se trata do seu poder e glória. E hoje nós vamos falar de algo tremendo, que é do poder de Deus, e tudo aquilo que nós temos que buscarmos enquanto se pode achar, para que no dia mau, que cada um de nós teremos, com certeza, se você ainda não tem, você vai ter, para que a gente tenha a essência do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu, Senhor, estás comigo. Este tu, espiritualmente falando, significa promessa do próprio Deus. E se Deus te fez uma promessa, o cristão não está preocupado nem com vida, nem com morte, porque Deus os criou os dois. E Ele tem poder sobre os dois, e Ele é soberano, sempre será. É interessante que dentro desse contexto família, eu fui dormir essa noite quase 3 horas da manhã, também tive um casal lá na praia, passando por uma situação, nós ficamos conversando ali, tentando, dentro da palavra, explicar a responsabilidade, né, da submissão do lar, quer dizer, missão do lar. E muitos pegam a palavra submissa, acham que é só para a mulher. Isolar a palavra submissa com o pretexto que achando que a mulher submissa, ela tem que ser escrava, ela tem que ser, como se diz, violentada, barbarizada, não tem direito a uma série de coisa. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Pelo contrário, a palavra submissão do lar, missão de estar um do lado do outro, missão dos seus ideais, dos projetos, das ideias. É o casal, missão. Sempre falo nos casamentos, quando realizo, a luz está acesa durante o dia, a mulher na missão do marido, missão do lar, ela apaga a luz, ou vice-versa. Hoje em dia tem muitos, os empregos é grande, quantas mulheres estão saindo dos seus lares para trabalhar, seus maridos ficam em casa para ajudar na missão do lar, submissão do casal. E assim vice-versa, assim tem que ser. Nós temos visto uma degeneração da família, principalmente pelos meios televisíveis, pelo menos quando você vê novelas, as quais denigrem. Vocês sabem muito bem o que estou dizendo, porque hoje tudo é motivo, todo hoje você não pode expressar as suas opiniões, e as pessoas vão levar para outro lado. Mas quando nós vamos para o lado real da Bíblia, ela é muito clara quando se trata da família, quando se trata de homem, homem, mulher, mulher, e uma vez unidos a uma só carne, ao projeto número 1 do coração de Deus chamado família. Então é muito sério quando se trata do poder de Deus. É muito sério com essa reunião, e quando a irmã me contou isso, eu veio testificar a minha visão. Eu falei para ela: testemunha na igreja, querida, porque se alguns esqueceram, e volte a lembrar, porque grande é o agido espiritual contra a família, grande é o levantamento de Satanás, dos principados e potestades, para destruir a família. Nós temos visto aí, principalmente, né, a hierarquia familiar, os costumes, né, não há mais respeito, né, não há mais amor. Temos aí filhos barbarizando, filho matando o pai, pai matando o filho, tantas coisas, barbaridades, as quais muitas vezes a mídia mostra isso, e nós temos isso como coisa natural já, de tanto que a gente é bombardeado com essas notícias tristes, e nós acabamos deixando cair no descaso, e nós não podemos estar no descaso jamais. Tudo isso que nós estamos passando nada mais é do que uns alardes nos alertando que Jesus está voltando. A Bíblia fala, quando a gente vê são rumores de guerra, reino contra principado, contra o príncipe,
Quantos governadores nós vemos isso aí? Nós vemos as guerras, nós vemos lá no Irã barbaridade, as famílias inteiras sofrendo barbaridades terríveis. E muitas vezes nós vemos isso como se fosse nada. Nós vemos aí a natureza, quando uma tsunami destrói cidades, milhares e milhares de pessoas são mortas, vendavais. Nós estamos vivendo agora algo terrível, que são os homicídios. Nós estamos vivendo no nosso país, estamos vendo isso, a vida não vale mais nada. Isso não pode ser um descaso para o cristão, para o ungido. E tem que estar sempre com uma atalaia alerta, porque qualquer um de nós podemos ser pego de surpresa, querido. Mas não tem nada mais eficaz do que a oração flecha. Aquele que ora e clama ao seu Deus, e certamente Ele dá olha longe a teu respeito, a meu respeito, quando se trata do pessoal. E quando se trata da unidade da família, Ele diz para você que está aqui nessa noite: dos teus cuido eu. E você tem que crer nisso. Que bom seria se a minha filha estivesse aqui, se bom seria se o teu filho estivesse aqui, não é assim? Que bom seria se o meu avô, e cada um sabe aquela pessoa que poderia estar conosco nessa noite, não estão. Então nós temos que orar: Senhor, tem misericórdia, eu tenho, eu cuido deles. Mas esse cuidar é algo muito perigoso também, querido, porque é fruto do amor de Deus. Lá em Gálatas 5:22 diz assim: Deus é benigno, bondoso, não é assim? Mas Deus é longânimo também. Há um tempo para se acertar. Há um tempo para se acertar, e nós já falamos sobre isso. E muitos, para minha e para a tua tristeza, nós que vamos ali na rua, são conhecedores da palavra e não querem compromisso com Deus. Então corre esse risco da longanimidade. Deus é longânimo, Ele está dando um tempo. Está dando um tempo para que você volte ao primeiro amor. Está dando um tempo para que você desperte desse sono demoníaco que muitas vezes está pregando a palavra, está sendo realmente a igreja do lar, sendo realmente o sacerdote do lar, sacerdotisa do lar, sendo realmente a luz nas trevas quando você está no trabalho ou onde você estiver. Essa é a função da igreja itinerante. Essa é a minha e a tua função quando se trata de servos de Deus, de servas. Porque a nossa diferença não é virar cara, né, ou agir de nós. A nossa diferença é sorrir, é bom dia, boa tarde, né, tentar expressar algo, querido, para que as pessoas sejam despertadas através do brilho que está no teu olhar, no teu rosto. Essa é a função do cristão. O rosto de Moisés brilhava, o teu não brilha por quê? Né? Ah, Moisés viu Deus, sim, a glória de Deus. Mas a glória de Deus se faz presente na minha e na tua vida quando nós clamamos e oramos e realmente vivemos aquilo conforme Ele deseja e conforme Ele nos ordena. Por isso que há algo diferente quando você sorri, querido. Algo diferente quando você estende uma mão. Algo diferente quando você, no seu íntimo, você lembra do teu Criador, nos seus pecados ocultos, naquilo que você precisa lutar com o seu pior inimigo, que é o eu. Então isso é fundamental para o cristão. Buscar sempre a essência de perdão e de renovação. Porque cada dia que o Senhor nos concede é um novo dia. É um presente, é uma dádiva, presente da parte de Deus na minha vida e na tua vida. Hoje é o domingo, no meio da semana. Não posso perguntar para quantos você convidou, quantos você falou de Jesus, para quantos você realmente foi essa glória, foi essa luz. É interessante que nós temos que viver e saber que um dia estaremos diante de Deus. Ali sim os rios serão abertos e tudo será revelado. Então nós precisamos estar buscando a essência desse Deus maravilhoso e saber o que Ele tem requerido de nós. Hoje nós vamos falar que o amanhã, dias são maus, mas o amanhã pertence a Deus. Vamos entender isso um pouquinho? Porque só Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Amém, queridos? Amém. Então vamos lá, abre a sua Bíblia, pode ficar sentado em Tiago 4, a partir do 13, para que nós venhamos entender. Os dias são maus, mas quando eu tenho base, quando eu tenho a tranquilidade do salmista, saber que tu, Senhor, se faz presente, né? O salmista também nos alerta, ele, em paz me deita e logo pega um sono, porque Senhor, tu cuidado de nós, tem zelado de nós. E aqui está dizendo assim para mim e para você nessa noite, para que nós venhamos entender
O poder de Deus nós vamos entender, porque o amanhã só Deus pertence. Todos abriram? Amém? Diz assim a palavra: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã. Tem até uma vergonhinha, né? Hoje eu não sei se vou, amanhã acho que eu vou, né? A hora que Deus preparar, eu vou na igreja, vou dizimar, vou ofertar, vou na visita, vou no monte, vou na oração. Ei, amanhã só Deus pertence. Né? Hoje, porque você está aqui agora, mas muitos não tiveram o dia de hoje. Muitos não amanheceram essa manhã, queridos. Então já começa aí, né? Toda a onipresença, onipotência, onisciência desse Deus Todo-Poderoso. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Mais uma vergonha, né? Tem tanta gente que faz tantos projetos, mas tanto projeto material, que você não vê nem um minuto, Carolina, falar do espiritual. Senhor, aprove a tua vontade. Senhor, se o Senhor aprover que daqui um ano o Senhor possa estar agindo assim, 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 porque sempre tem que haver o Senhor, porque é Ele que tem o poder de vida e morte, é Ele que tem os 7 mares nas palmas das mãos, querido. É Ele que fala assim para você, fala: Maria, ora, porque se você orar, o sol vai parar. Ele para, querido. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus de poder e glória. É um Deus que requer de mim e de você santidade e busca incessante do seu poder, mas entender que Jesus falou: ei, tudo que eu fiz vós podereis fazer também, ou além do mais, né? Olha que presente maravilhoso que Jesus deixou para mim e para você. E dentro dessa autoridade, Jesus vai, e o que ele faz? Algo mais tremendo ainda está comigo, com você nessa noite. Ele soprou o Espírito. Aleluia, Deus. O Espírito Santo está passeando sobre nós. Aleluia. Sondas e nos conhece, né? Sabe tudo que está aqui passando nesse exato momento. Eu imagino que choros inexprimíveis ele deve estar dando agora, com cadeiras vazias de pessoas que sabem Deus aonde está, porque não só adivinham, e os adivinhos não eram de Deus. Né? Quando a gente sabe alguma coisa, a gente intercede. Isso. Senhor, tem misericórdia, abençoa, né? Está trabalhando, Deus abençoa, Deus é abençoador. Então a gente tem que estar sempre com uma família cristã, né? Aliada, né? Um orando pelo outro. E nós precisamos mudar o nosso conceito quando se trata do povo de Deus, que é uma brecha muito grande, porque o diabo colocou, né, uma tal coisinha chamada fofoca. Então você não pode nem abrir o coração para o teu irmão, que muitas vezes quando você vê toda essa torcida que está soltando o rojão, aí vai soltar o rojão, porque a sua vida vai ser que nem um saco de pena, vai ser lançada assim, ó. Aí todo mundo aí, ô, me perdoa, então junta as penas. Não vai dar para chutar. Então é muito sério quando se trata de Deus. É muito sério quando você realmente se condiz um servo, uma serva de Deus, para poder entender o poder de Deus. Para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis que sucederá amanhã. É interessante, voltando um pouquinho, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Aí tem pessoas que pedem oração, Deus arruma um emprego, Deus abençoa e não tira a primícia, nem o dízimo, nem a oferta para o Senhor. Ponto. Quando se trata, né, da moeda. Mas se esquece também do lado da essência espiritual do dízimo, que é você. Quer dizer que Deus te deu um emprego, Deus te abençoou, e você usa como artifício para não fazer a obra. Tem muitos que fazem isso. E não posso ir trabalhando, do jeito que trabalho. Ué, Deus é contra ele mesmo, agora Deus abriu a porta para você, você usa artifícios, usa o trabalho para aquilo que Deus requer de mim e de você, que é a mão do arado, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E aqui está alertando, então você fez um monte de projetos daqui a um ano, então saiba você que Deus, está cortando, viu? Deus contou os dias e colocou um ponto, pá! E
gigantes, vai ser o que vai vir agora para 2017. Segura aí, viu? Você não sabe de nada que está vindo aí. E aqui é uma palavra muito séria, porque nós oramos, pedimos emprego, nós clamamos a Deus. Eu estou 40 anos no meu emprego desde menino. Ora a Deus para que Deus me mantenha lá, para que eu possa dizimar, ofertar na casa do Senhor como sustentação, porque a minha parte de dizimista eu faço, que é o dízimo do meu corpo, do meu tempo, do meu ser, quando eu vou para a seara do Senhor. Isso não é vanglória, viu, querido? Porque se for vanglória, a gente vai para o inferno com Bíblia e tudo. Isso é obrigação de servo dizimar na seara do Senhor. E Deus tem requerido isso. Deus tem requerido isso, querido. Porque muitas vezes nós estamos profanando as coisas santas quando nós deixamos de fazer aquilo que é para Deus e fazemos para o mundo com muita rapidez. Para Deus sempre é deixado para trás, para depois. A hora que Deus, isso é até para sempre, né, Danilo? A hora que Deus preparar, eu vou, mas Deus já preparou, Deus já te deu. Deus te deu a vida, Deus te deu a casa, Deus te deu o carro, um monte de coisa. E como é que você vai usar isso como artifício? E amanhã, daqui a um ano, como está dizendo aqui, como Paulo está escrevendo, Tiago está registrado aqui, Tiago, projetos de um ano disso, aquilo, sendo que o amanhã somente a Deus pertence. Só a Ele pertence. E olha o que diz aqui: e negociaremos e teremos lucro. Aí pá, ei, presta atenção. E disse Deus: louco, ainda hoje a sua alma será perdida. Para quem será? Ponto. Não, porque não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. E o rico sensato achou que ele era um cara todo poderoso, se encheu de bens e se esqueceu, da 10ª praga do Egito. Foi assim? Qual foi a 10ª praga? Quem lembra? Quem foi? Lembra não? A morte dos primogênitos. Por que houve a morte dos primogênitos? Quem lembra? Porque Deus ordenou o anjo da morte, querido e querida. É Deus que mandou. E deixou bem claro: não toca nos meus que estão com o sangue do Cordeiro, que é o sangue do meu filho. Aleluia. E ponto. Fora disso, ceifa todo mundo. Foi ceifado desde os animais. Entendeu o poder de Deus, querida? Entendeu que esse negócio de amanhã, que daqui um mês, daqui um ano, você pode ser chamado de louco e de louca? E Deus requerer a tua alma e vai estar em falta com Ele. Aí que está a seriedade que